Você já se perguntou quais são as diferenças entre Portugal, Espanha e França? Será que esses países são praticamente iguais, com exceção do idioma? Nesse vídeo eu vou mostrar as diferenças principais entre esses países. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sueli do Guia do Estrangeiro e hoje vamos falar de alguns principais países da Europa, principais países procurados pelos brasileiros, que é a França, a Espanha e Portugal. Vem comigo! A vida na Europa é o sonho de muita gente, e aqui no Guia do Estrangeiro a gente dá as melhores dicas sobre a vida no velho continente. Então não se esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever no nosso canal. Bom, vou começar lembrando que as diferenças que eu vou falar aqui foram as diferenças que eu vi durante as minhas viagens por esses países, e claro que eu não viajei por toda a França, por todo Portugal, toda a Espanha. Pode ser que tenha algumas diferenças, né, entre certas cidades. Então as diferenças que eu vou falar aqui foram sobre as cidades que eu fui. Uma primeira diferença marcante é em relação à comida, comprar comida nos supermercados entre a França, a Espanha e Portugal. Aqui na França, eu acho bem fácil a gente encontrar comida mais saudável, comida orgânica, comida com menos conservante, com menos aditivos, comidas mais saudáveis no geral. Quando eu fui pra Espanha, eu achei muito difícil comprar comida. A gente só foi encontrar uma parte, assim, uma seção de produtos orgânicos quando a gente foi em um grande supermercado. Em pequenos supermercados de vila, assim, você não acha praticamente nada. Perto da casa que a gente morou tinha um grande supermercado, só que ele não vendia, não tinha a seção orgânico, assim. A gente passou por todo o supermercado, né, que a gente é acostumado aqui na França. Tem as comidas, né, normais, e tem a seção orgânica, né, com todos os produtos orgânicos. E a gente rodou pro supermercado todo procurando e não achava. E nesse supermercado especificamente, a gente não encontrava nem grandes marcas, né, produtos da Nestlé, essas coisas. Eram marcas locais mesmo. E uma diferença que é marcante, claro, principalmente aqui, né, pra quem mora aqui em Paris, é em relação ao preço. O preço da comida do supermercado na Espanha, em Portugal, é muito, muito, muito inferior ao preço do que você paga aqui na França. Você consegue comprar muito mais pagando muito menos. O que já é de se esperar, né? Levando em conta o custo de vida aqui na França, é mais caro do que nesses países. O salário mínimo aqui na França, ele é muito mais alto, ele é praticamente o dobro do salário mínimo em Portugal. Então, essas diferenças são esperadas em relação ao preço, lógico. Porém, teve uma cidade turística que a gente foi em Portugal, chamada Albufeira, que a gente ficou chocado com o preço das coisas. Era uma cidade, assim, pequena. Quando eu fui no supermercado, o preço era praticamente igual aqui de Paris, ou até mais caro. Muito caro. Tudo era muito caro. O restaurante era muito caro. Parecia que a gente tava em outro país, assim. E nessas lojas especializadas em produtos orgânicos que a gente acha com facilidade aqui na França, qualquer lugar que você vá, assim, praticamente você acha uma vendinha, essas lojas que vendem só produtos orgânicos. Lá foi muito difícil. Eu acho que eu vi uma, não cheguei a entrar, mas foi a única que eu vi, assim, de tudo que a gente andou, tudo que a gente passeou pela cidade na Espanha. Em Portugal eu não tive tempo, a gente foi mais fazer passeio, foi mais a turismo mesmo, mas na Espanha a gente ficou mais um tempo e eu não vi nenhuma dessas coisas. E já que estamos falando de comida, vamos falar dos restaurantes. Aí tem uma grande diferença em relação a Espanha, Portugal e França. Uma coisa que a gente notou com alguns dias na Espanha foi que, bom, a quantidade de restaurantes é muito maior do que aqui na França, mesmo aqui, né, em Paris, o que é de se esperar também, porque a gente foi para uma cidade que fica à beira do mar, né, então tem muito turismo no verão. Mas uma coisa que deixou a gente, assim, bem sem entender foi a gente sempre usa sites como o TripAdvisor ou outros sites para comparar, né, restaurantes, para ver o que as pessoas falam, como que é a comida, o menu. E aqui em Paris a gente usa bastante. Quando a gente anda aqui pela França, a gente usa bastante. E geralmente, quando você escolhe um restaurante que tem, assim, 4 estrelas e meia pra cima, com certeza é um restaurante muito bom, assim, que você vai ter uma experiência muito boa, a comida vai ser muito saborosa, uma coisa diferente, assim, do que você come no seu cotidiano. E quando a gente foi pra Espanha e Portugal, a gente aplicou essa mesma regra. Só que a gente teve uma surpresa, assim, em nenhum dos restaurantes que a gente foi, que tinha mais de 4 estrelas e meia, eles não tinham nada de excepcionais. Era assim, a comida era gostosa, lógico, mas o preço, em relação ao preço, né, em relação ao que as pessoas estavam dizendo, em relação a todo o marketing todo, ficou muito a desejar. Isso não foi uma vez, foram todas as vezes. Teve até uma vez que a gente foi pedir comida, então a gente foi em site de comida, e a gente pediu um sushi, que tinha vários, assim, as pessoas estavam falando muito bem. Então a gente resolveu pegar. Era barato em relação ao preço normal do sushi, em relação ao preço que a gente paga aqui em Paris, mas a gente resolveu tentar. E não deu pra comer. Parecia que a gente
ficou em dúvida se o salmão estava estragado, porque estava meio esquisito. Era horrível, assim, a comida a gente jogou fora. Então foi uma coisa que a gente ficou muito decepcionada, assim, foi com essa parte dos restaurantes, né? As pessoas, não sei se tem alguma diferença no paladar das pessoas ou o que acontece, mas a gente não conseguiu ter uma boa experiência em relação a restaurantes, né? Em Espanha e em Portugal. Aliás, em Lisboa eu tive uma péssima experiência em um restaurante. Foi um dia que a gente tava com pressa, assim, tava com fome. E eu não procurei na internet. Eu saí andando e eu tava com as crianças, e as crianças gostam muito de macarrão. A gente passou em frente a um restaurante italiano e eu olhei assim, vamos aqui mesmo. Não olhei na internet. E foi uma péssima experiência. O macarrão, eu peguei um ravioli. O macarrão parecia que era aquele congelado, sabe? O molho não tinha gosto nenhum, parecia que eles tinham descongelado o ravioli, jogado um creme de leite por cima, um pouco de queijo, e era esse o prato. Depois do almoço, né, a gente foi procurar pra ver o que as pessoas falam sobre esse restaurante, e foi exatamente o que a gente sentiu. O restaurante tinha 2 de nota, era péssimo, super caro. A gente pagou mais de 50 euros para 3 pessoas. Um terceiro ponto em relação às pessoas. Foi muito assim... Na Espanha as pessoas são prestativas, são mais prestativas que aqui na França. Mas em Portugal as pessoas são ainda muito mais prestativas. A experiência, assim, é completamente diferente. Você sente, assim, você morando aqui em Paris, quando você vai pra Espanha e Portugal, você sente a diferença, assim, é incrível. Lá sempre tinha alguém pra te ajudar, sabe? Às vezes você tá ali com dificuldade, com 2 crianças, sempre vem alguém pra te ajudar com um carrinho, te ajudar com alguma coisa, perguntar se você precisa de ajuda. E aqui em Paris isso é um pouco difícil de acontecer. Por exemplo, no transporte público, quando acontece, é porque você tá empacando ali a saída, sabe? Só tentando sair com o carrinho, e às vezes o ônibus para um pouco longe do meio-fio, você tá ali com dificuldade, e geralmente a pessoa vem te ajudar, não exatamente porque ela tá sendo gentil, mas porque você tá empacando o caminho dela. Então, se ela te ajudar, você vai sair logo e o ônibus vai embora. E aí, claro, né? Isso acontece muito, mas existem pessoas gentis, tá? Não fiquem com essa impressão de Paris que só tem gente ruim aqui, gente apressada, pessoas mal educadas. Existem pessoas bem educadas, mas é meio difícil. E agora vamos dar um ponto pra França, né? Porque senão a gente vai só ficar falando mal aqui dos franceses, e não é esse o objetivo do vídeo. Um ponto pra França é sobre as estradas. Aqui na França é muito bom de dirigir, as estradas são muito bem conservadas. Em relação ao pedágio também, você paga um pouco caro por isso, mas você tem uma qualidade, assim, excelente das estradas francesas. Outro ponto também é que as estradas aqui na França, eu não lembro a cada quantos quilômetros, mas você tem muitas áreas de descanso. Às vezes tem só uma área de descanso, assim, pra você fazer um piquenique, ou com banheiros, ou só um estacionamento. E em outras, né, tem um posto de gasolina e tem um restaurante. Em Portugal e na Espanha, era, assim, bem difícil de achar um lugar mais interessante, assim, pra você comer, que não fosse só ali uma conveniência, né, que você fosse comprar um sanduíche pronto, mas uma espécie de lanchonete. Foi bem difícil de achar. E foi essa a minha maior dificuldade também, porque mesmo nessas conveniências aqui na França, você acha algumas coisas para crianças, assim, você acha aquelas compotas que eles gostam de comer, você acha algum macarrão, assim, aqueles macarrão de caixinha, que não é tão saudável, né, mas é uma opção, porque as crianças às vezes não gostam de comer sanduíche, as minhas crianças não comem sanduíche, essas coisas. E era muito difícil, porque eu não achava nada. A única coisa que eles comeram muito foi batata frita, porque era a única coisa, assim, mais saudável, entre aspas, que eu consegui achar nas estradas. E essa, sim, foi a primeira diferença quando a gente voltou, né, fez o caminho inverso, voltando aqui pra França, quando a gente parou em uma área de descanso. Era, assim, incrível toda a opção que tinha. Lá na Espanha você achava até o presunto ibérico, né, você achava chouriço, você achava linguiça, mas você não achava uma compota de fruta, não tinha uma fruta, por exemplo, fruta mesmo, uma banana, uma maçã, você não acha. Se você não levar, a gente acabou saindo apressado lá da Espanha, não deu tempo de fazer as compras, e eu não tinha trazido fruta. E na estrada eu não achei nenhuma vez, não tinha em nenhum lugar que vendesse fruta. Na Espanha teve uma vez que a gente encontrou um lugar mais, assim, interessante, um lugar mais arrumado, era um restaurante, e a gente pagou 35 euros em um prato de macarrão. Era macarrão e almôndegas. Foi 35 euros. E o macarrão não tinha gosto de nada, ó, lógico.
E a almôndega também não tinha gosto de nada. Foi o macarrão mais caro da história. As crianças acabaram não comendo. Tão sem graça que era, eles acabaram não comendo. Eu comi ali porque eu não queria jogar fora 35 euros. Mas foi a única coisa que a gente achou. E aí, o que você achou dessas diferenças? Tem alguma outra diferença que você nota entre esses países? Deixe aqui nos comentários pra gente discutir. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais dicas sobre a vida no exterior. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!